Señor les bendiga, el Señor sea con cada uno de ustedes Senhor en esta abençoe mañana. e seja com cada um de vocês nessa manhã. Muy bien, estamos llegando al final de nuestras presentaciones. Bom, estamos chegando ao final das nossas apresentações. De mi parte queda esta presentación y una siguiente durante las horas de la tarde. Da minha parte, temos essa apresentação e uma que vai vir nas horas da tarde. Y creo que el Señor nos ha guiado, nos ha instruido y ha abierto su palabra para nosotros. Acho que o Senhor tem nos guiado, instruído e aberto a palavra para nós. Y vamos entonces el día de hoy a continuar en nuestra indagación sobre la obra poderosa de Dios en nosotros. Hoje vamos continuar com nossa indagação sobre a obra poderosa de Deus em nós. Vamos entonces a orar, solicitar la dirección de Dios y abrimos el texto bíblico. Vamos orar pedindo a direção de Deus e abrir o texto bíblico. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Padre bendito y santo Señor, Nosso Pai bendito e santo Senhor, hemos venido a este lugar viemos para este lugar para abrir tu santa palabra y ser instruidos por ti. para abrir sua santa palavra e ser instruídos por Ti. Por eso pedimos, Padre Celestial, que tomes nuestras mentes y corazones. Por isso pedimos, Pai Celestial, que tome nossas mentes e corações, Nos facultes para comprender tu palabra. nos habilite para compreender a Sua palavra. Eleva, por favor, nuestras miradas Eleva os nossos olhares, por favor, para que podamos contemplar a Cristo levantado delante de para nosotros. que contemplemos a Cristo levantado diante de nós. Señor, instrúyenos individual y personalmente. Senhor, instrua-nos individual e pessoalmente. Que tu palabra cumpla con todo poder su obra en nosotros. Que a Sua palavra cumpra com todo poder a Sua obra em nós. Transfórmanos de gloria en gloria, Señor, Transforma-nos de glória em glória, Senhor, mientras contemplamos a Jesucristo en tu palabra. enquanto contemplamos Jesus Cristo em Sua palavra. Te lo pedimos, Santo Dios, en el nombre de Jesús. Pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos, Abramos a Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo número 6. capítulo 6. En los primeros versículos del capítulo número 6, Nos primeiros versos do capítulo 6, Dios nos regala por medio de su palabra Deus nos dá, através de Sua palavra, la dirección hacia donde la cual a direção para a qual la epístola a los Hebreos se conduce. a Epístola aos Hebreus se conduz. Y eso es realmente maravilloso. Isso é realmente maravilhoso. ¿Por qué? Por quê? Porque nosotros no tenemos que adivinar cuál es la finalidad del autor. Porque nós não temos que adivinhar qual é a finalidade do autor. ¿Alguna vez mientras usted estaba en la escuela primaria, Alguma vez, enquanto você estava na sua escola primária, yo no sé en qué momento de la escuela eso comienza, eu não sei em que momento da escola isso começa, pero comienza en algún punto mas começa em algum ponto en donde el profesor de la lengua castellana o portuguesa en onde esta o professor da língua, ou castelhano ou português, comienza a enseñarnos a extraer la idea principal de una lectura. começa a nos ensinar a extrair a ideia principal de uma leitura. ¿Recuerda cuando usted hacía el ejercicio de extraer la idea principal? Você lembra quando você fazia esse exercício de extrair a ideia principal? Yo recuerdo cuando hacía ese ejercicio y me acercaba a mi profesora Eu lembro quando eu fazia esse exercício e me aproximava da professora. y le decía, profesora, ¿es esta la idea principal? E eu perguntava, professora, essa é a ideia principal? Y la profesora decía, no, esa no es la idea E a professora principal. olhava e dizia, não, não é a ideia principal.
Regresaba a mi asiento y otra vez hacía el esfuerzo para extraer la idea principal. Voltava para a cadeira e fazia o esforço de novo para encontrar a ideia principal. Regresaba otra vez ante la profesora y le decía, ¿es esta la idea Ia de novo na principal? professora e falava, essa é a ideia principal? Y ella decía, no, no es esa la Ela idea dizia, principal. não é essa a ideia principal. Y yo decía, ¿cómo entonces reconozco la idea principal? Eu falava, então como que eu reconheço a ideia principal? Aquí en la epístola a los Hebreos, Aqui na Epístola aos Hebreus, el mismo autor o próprio autor nos enseña nos ensina hacia dónde él se dirige, para onde ele está indo, a dónde él quiere llegar con su escrito. onde ele quer chegar com seus escritos. Y es maravilloso darnos cuenta de eso, E é maravilhoso nós percebermos isso. porque no tenemos entonces que adivinar cuál es la idea principal. Porque então não temos que adivinhar qual é a ideia principal. Él nos dice cuál es. Ele diz o que é. En casi ningún otro libro de la Biblia acontece eso, Em quase nenhum outro livro da Bíblia acontece isso. pero aquí está súper claro. Mas aqui está super claro. Vamos a leerlo. Vamos ler. Hebreos 6, Hebreus 6, versículo 1 en adelante. verso 1 em diante. Por tanto, Pelo que, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. deixando os princípios da doutrina de Cristo, La palabra rudimentos a palavra rudimentos es la palabra griega estoigeia, é a palavra grega estoireia, que quiere decir elementos que básicos, quer dizer elementos básicos. aquellos elementos que constituyen la materia. Aqueles elementos que constituem a matéria. Es como si el autor de la epístola dijera, vamos a dejar ya de lado el ABC, É como se o autor estivesse dizendo, vamos deixar de lado o ABC, los elementos básicos os elementos básicos de la doctrina de Cristo. da doutrina de Cristo. ¿Y por qué él quiere dejar a un lado ya los elementos básicos de la doctrina de E por Cristo? que ele quer deixar a um lado, então, os ensinamentos básicos da doutrina de Cristo? No porque no sean importantes, Não é porque não sejam importantes, sino porque hay que avanzar. mas temos que avançar. ¿A dónde? Para onde? Vamos adelante a la perfección. Prossigamos até a perfeição. Qué cosa increíble. Que coisa incrível! ¿Y qué cosa es eso? E o que é isso? Sigue diciendo, no echando otra vez el fundamento. Não lançando de novo o fundamento. Nota que aquí rudimentos o principios Olhem que aqui o rudimento ou os princípios es paralelo con fundamentos. é paralelo com os fundamentos. Entonces él cree que ya está bien de haber echado los fundamentos Então ele acha que já está bom de assentar os fundamentos. y ahora vamos a avanzar. E agora vamos avançar. ¿Hacia dónde avanzamos? Para onde avançamos? Él dice hacia la perfección. Ele diz para a perfeição. Y él dice entonces, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, E ele diz, não lançando outra vez o fundamento de arrependimento de obras mortas de la fe en Dios. e de fé em Deus. Entonces, vamos a hacer una pausa. Então façamos uma pausa. ¿Cuáles serían hasta el momento los aspectos rudimentarios, elementales, básicos de la doctrina Quais seriam cristiana? então os aspectos rudimentares, elementais básicos da doutrina cristã? De acuerdo con el pasaje sería arrepentimiento de obras muertas, De acordo com a passagem, seria o arrependimento de obras mortas, la fe en Dios, a fé em Deus, la doctrina de bautismos, a doutrina sobre batismos, la imposición de manos, a imposição de mãos, la resurrección de los a muertos ressurreição de mortos y el juicio eterno. e o juízo eterno. Nota esto. Olhem isso. Él considera estos elementos Ele considera esses elementos de la doctrina de Cristo da doutrina de Cristo cuestiones básicas, questões básicas, cuestiones elementales. questões elementares. Así que es hora, dice él, de poner a un lado estas cuestiones Então é hora, ele fala, de colocar de um lado essas coisas y avanzar hacia la e avançar para a perfección. perfeição. Y ahora en el versículo número 3, él dice, y esto haremos E o verso 3 agora ele diz: Isso faremos, si Dios en verdad lo permite. se Deus o permitir. Mira esto. Olhem isso. Los autores del Nuevo Testamento, Os autores do Novo Testamento y así también del Antiguo, e também do Antigo no tenían marcadores ni colores en sus manos. não tinham marcadores nem lápis nas mãos. No tenían entonces marcadores para resaltar el texto. Eles não podiam então ressaltar o texto. Tampoco tenían el sistema de mayúsculas y Ele minúsculas. também não tinha o sistema de maiúscula e minúscula.
¿Ya te diste cuenta que cuando uno está enviando un mensaje por WhatsApp Vocês já perceberam que quando estamos enviando mensagem pelo WhatsApp y uno quiere hacer un énfasis, e você quer fazer uma ênfase, coloca las letras mayúsculas? você coloca as letras maiúsculas. ¿Verdad que sí? Não é verdade ¿Eh? isso? O en negrita, Ou em negrito. ¿verdad? Não é verdade? Pero los autores de la Biblia no tenían esos instrumentos. Mas os autores da Bíblia não tinham esses instrumentos. Así que tenían que utilizar técnicas literarias Então eles tinham que usar técnicas literárias para señalar los énfasis en su escritura. para assinalar as ênfases nas suas escrituras. De manera impresionante, De maneira impressionante, el autor utiliza una técnica o autor usa uma técnica que consiste en reservar y limitar el uso de una palabra que consiste em reservar o uso de uma palavra y llegar a un punto en donde la palabra se multiplica. e usar um momento onde essa palavra se multiplica. Entonces, voy a darte un ejemplo. Então vou dar um exemplo. Hasta el capítulo número 6, Até o capítulo 6, la palabra perfección en hebreos a palavra perfeição em Hebreus aparece solamente en el capítulo 2 y en el aparece só capítulo no, 5. no capítulo 2 e no 5. Una vez en el capítulo 2, Uma vez no capítulo 2 una vez en el capítulo e uma 5. no capítulo 5. Pero cuando en el capítulo 6 él dice, vamos adelante a la Mas perfección, quando no capítulo 6 ele disse, vamos adiante até a perfeição, solo en el capítulo siguiente só no capítulo seguinte aparece 3 veces. aparece 3 vezes. Más de lo que había aparecido antes en todo el libro. Mais do que tinha aparecido antes em todo o livro. ¿Cuál es la razón? Qual é a razão? Él quiere marcar el énfasis Ele quer marcar uma ênfase y mostrarte de que ahora él va a hablar de ese tema. e mostrar que agora ele vai falar desse tema. Y entonces la palabra perfección aparece en el capítulo número 7 Então a palavra perfeição aparece no capítulo 7 3 veces. 3 vezes. Mira, compara. Comparem. 2 veces en todo el libro hasta el punto en que dice que va a hablar de perfección. 2 vezes no livro, até que ele fala que ele vai começar a falar de perfeição. Y después que él dice que va a hablar de E perfección, depois que ele diz que vai falar de perfeição, la palabra aparece 3 a veces. palavra aparece 3 vezes En el próximo no capítulo. próximo capítulo. Es una estrategia literaria que marca énfasis. É uma estratégia literária de marcar a ênfase. Y ahora vamos al capítulo número 7 a estudiar la aparición de estas palabras. Vamos agora ao capítulo 7 para estudar a aparição dessas palavras. Porque queremos conocer y saber aquello en lo que consiste la perfección de la que él habla. Porque queremos conhecer e saber o que é essa perfeição da qual ele fala. Hoy día hablar de perfección en un púlpito parece algo de terror. Hoje em dia, falar de perfeição desde um púlpito parece algo de terror. No hable de eso. Não fale disso. No queremos ser incomodados. Não queremos ser incomodados. Hable de otra cosa. Não, fale de outra coisa. Pero aquí, Mas aqui, el mismo autor de Hebreos o mesmo autor do livro dos Hebreus dice diz que él va a avanzar hacia la que perfección. ele vai avançar para a perfeição. ¿Qué cosa es eso? O que é isso? Vamos a seguir estudiando el tema aquí en el capítulo número 7. Vamos continuar estudando aqui o tema no capítulo 7. ¿Cuántas veces aparece la palabra perfección en el capítulo 7? Quantas vezes aparece a palavra perfeição no capítulo 7? Pregunta para el examen. Pergunta para a prova. 3. 3. Vamos a ver la primera vez. Hebreos 7, versículo número 11. Hebreus 7, 11. Leamos, dice así. Si pues la perfección fuera De modo que se a perfeição viesse por el sacerdocio levítico, pelo sacerdócio levítico, porque bajo él porque por ele recibió el pueblo la ley. o povo recebeu a lei. La traducción más cercana al texto griego A tradução mais próxima do texto grego sería que bajo el sacerdocio levítico seria de que sob o sacerdócio levítico el pueblo fue legislado, o povo foi legislado, recibió la ley. recebeu a lei. Pero el versículo comienza diciendo, si pues la perfección fuera. Mas o verso continua dizendo: se a perfeição fosse. Entonces, si la perfección fuera, Então, se a perfeição fosse, esa estructura, ese condicional, essa estrutura condicional implica de hecho implica realmente que la perfección no es por el sacerdocio que a levítico. perfeição não é pelo sacerdócio levítico. Porque la estructura dice, si la perfección fuera. Porque a estrutura diz: se a perfeição fosse. Así que de entrada el autor está diciendo, la perfección no viene por el sacerdocio levítico. Então, de cara, o autor já está dizendo que a perfeição não vem pelo sacerdócio levítico. Y sigue diciendo el texto. Continua dizendo o texto.
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, Se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, y después del paréntesis, depois do parêntese, el texto continúa haciendo una pregunta. o texto continua dizendo uma pergunta. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Entonces el texto es claro. Então o texto é claro. Si la perfección hubiese venido por medio del sacerdocio Se a levítico, perfeição viesse através do sacerdócio levítico, no habría necesidad de un nuevo sacerdocio não haveria necessidade de um novo sacerdócio, según el orden de Melquisedec. segundo a ordem de Melquisedeque. Al revés, Ao contrário, el texto diría sencillamente, en o otras texto diria palabras, simplesmente, em outras palavras, la razón por la cual es necesario el levantamiento de un nuevo sacerdocio a razão pela qual é necessário o levantamento de um novo sacerdócio es porque el primer é sacerdocio porque o primeiro sacerdócio no alcanzó qué cosa? não alcançou o quê? La perfección. A perfeição. Totalmente claro. Totalmente claro. Entonces, la necesidad, Então a necessidade, la razón a razão de un nuevo de sacerdocio, um novo sacerdócio, ¿cuál será? qual será? Alcanzar qué cosa? Alcançar o quê? La perfección. A perfeição. Y eso es exactamente lo que el texto va a decir. E é exatamente isso que o texto vai dizer. Mira, por ejemplo, Olhem, por exemplo, capítulo número 7, capítulo 7, versículo 15. verso 15. Y esto es aún más manifiesto E isso é ainda mais evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. pois que após a semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote. Versículo 16. Verso 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, Que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. mas segundo o poder de uma vida infinita. Versículo 17. Verso 17. Pues se da testimonio de él. Pois, porque ele testifica, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior. ¿Cuál es el mandamiento anterior que queda abrogado? Qual é o mandamento anterior que foi abrogado? El mandamiento del sacerdocio según la descendencia. O mandamento do sacerdócio pela descendência. Ese mandamiento queda abrogado. Esse mandamento foi anulado. ¿Por qué? Por quê? A causa de su debilidad e ineficacia. Por conta de sua fraqueza e ineficácia. Pues nada perfeccionó la ley. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma. Entonces, Então, ¿cuál es, de nuevo, qual é, de novo, la razón por la cual el razón pela sacerdocio antiguo a razão pela qual o sacerdócio antigo queda abrogado? fica anulado? Por su debilidad Pela e sua ineficacia. fraqueza e ineficácia. Debilidad e ineficacia, ¿para qué? Fraqueza e ineficácia para quê? Pues nada perfeccionó la Porque ley. não aperfeiçoou coisa alguma essa lei. La razón por la cual el sacerdocio antiguo es abrogado A razão pela qual o sacerdócio antigo é abrogado es porque no fue capaz de dar perfección. é porque não foi capaz de dar perfeição. Si la razón por la cual el sacerdocio antiguo es abrogado Se a razão pela qual o sacerdócio antigo é anulado es porque no dio perfección, é porque não deu perfeição, ¿cuál creen ustedes que es el propósito del nuevo qual sacerdocio? vocês acham que é o propósito do novo sacerdócio? Dar perfección. Dar perfeição. Versículo número 22. Verso 22. Por tanto, Portanto, Jesús es hecho fiador de un mejor. Jesus foi feito fiador de um melhor? Estamos hablando de sacerdocio, Estamos falando de sacerdócio. pero ahora el autor dice Mas que agora o autor Jesús diz que es Jesus hecho fiador de un mejor
Yo esperaba leer Eu esperava ler sacerdocio, sacerdócio, pero el autor cambia el término mas o autor muda o termo. y de repente dice, por tanto, E de repente diz: portanto, habiendo sido abrogado el anterior sacerdocio, havendo sido anulado o anterior sacerdócio, Jesús es hecho fiador de un mejor Jesus é feito fiador de um melhor pacto, pacto, no sacerdocio. não sacerdócio. Entonces, de alguna manera, Então, de alguma maneira, el pacto del cual Jesús es hecho fiador o pacto do qual Jesus é feito um fiador tiene que llevarnos a alcanzar qué cosa? tem que nos levar a alcançar o quê? Aquello que el sacerdocio antiguo no Aquilo que o alcanzó, sacerdócio antigo não alcançou, la perfección. a perfeição. Cristo, como fiador de un nuevo pacto, Cristo, como fiador de um novo pacto, es constituido é constituído sacerdote sacerdote para dar para dar la perfección. a perfeição. Por medio de su sacerdocio, Por meio do seu por sacerdócio, medio de su pacto. por meio do seu pacto. Versículo 28. Verso 28. Tercera vez que aparece el término perfección en capítulo 7. Terceira vez que aparece o termo perfeição no capítulo 7. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens que têm fraquezas, Pero la palabra del juramento, mas a palavra do juramento, posterior a la ley, que veio depois da lei, constituye al Hijo, constitui o Filho, hecho perfecto para siempre. feito perfeito para sempre. Entonces esto es maravilloso. Então isso é maravilhoso. ¿Por qué es maravilloso? Por que é maravilhoso? ¿Recuerdan que hemos estudiado ya cómo Jesús mismo fue perfeccionado? Lembram que estudamos como Jesus mesmo foi aperfeiçoado? Él fue perfeccionado por medio de aprender la obediencia. Ele foi aperfeiçoado por meio de aprender a obediência. Y aquel aprendizaje consistió en aprender a someter su voluntad a la voluntad del E aquele Padre. aprendizado consistiu em aprender a submeter sua vontade à do Pai, Aún incluso en las circunstancias terroríficas de la muerte. ainda nas circunstâncias aterrorizantes da morte. Así que habiendo aprendido la obediencia, Então, tendo aprendido a obediência, Jesús fue perfeccionado. Jesus foi aperfeiçoado. ¿Y cuál era la finalidad de él haber sido E perfeccionado? qual era a finalidade dele haver sido aperfeiçoado? Venir a ser autor de eterna salvación. Chegar a ser autor de eterna salvação. ¿Para quién? Para quem? Para los que le obedecen. Para aqueles que o obedecem. Así que aquí, Então, aqui, en Hebreos capítulo número em 7, Hebreus capítulo 7, se nos dice que el Hijo, é nos dito que o Filho, habiendo sido hecho perfecto, havendo sido aperfeiçoado, es constituido sumo é sacerdote constituído sumo sacerdote por el poder de una vida indestructible, pelo poder de uma vida indestrutível, por el poder de una vida perfecta, pelo poder de uma vida perfeita, habiendo sido perfeccionado, havendo sido aperfeiçoado, habiendo aprendido la obediencia. havendo aprendido a obediência. Así que Cristo se constituye como el garante Então, Cristo é constituído como a garantia de que su ministerio, de que o seu ministério, su sacerdocio, seu sacerdócio, su pacto o seu pacto va a otorgar vai otorgar perfección, perfeição, porque Él fue perfeccionado. porque ele foi aperfeiçoado. ¿Qué significa eso? O que significa isso? El capítulo número 8 nos vuelve ahora a dirigir hacia el punto principal. O capítulo 8 agora volta a nos dirigir ao ponto principal. ¿Cuál es el punto principal de la epístola a partir del capítulo 6? Qual é o ponto principal da epístola a partir do capítulo 6? La perfección. A perfeição. Pero ahora el capítulo 8, versículo 1 y 2 dice así. Mas agora o capítulo 8, versos 1 e 2 diz assim: Ahora bien, Ora, capítulo 8, versículo 1. capítulo 8, verso 1. Ahora bien, Ahora. el punto principal de lo que venimos diciendo Eis de todas as coisas que falamos o resumo. es que tenemos tal sumo sacerdote, Temos um sumo sacerdote tal, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. que está sentado à destra do trono da majestade nos céus.
ministro del santuario ministro do santuário y de aquel verdadero e do tabernáculo verdadeiro tabernáculo que levantó el Señor que o Senhor levantou y no el e hombre. não o homem. Así que de acuerdo al estudio que el apóstol Pablo está realizando, Então, de acordo ao estudo que está realizando o apóstolo Paulo, dentro del tema de la perfección hacia la cual él quiere avanzar, no tema da perfeição para onde ele quer avançar, el punto principal o es ponto principal é que tenemos un gran sumo que temos sacerdote. grande sumo sacerdote. ¿Cuál es la razón por la cual él es tan gran sumo E qual é a sacerdote? razão para ele ser tão grande sumo sacerdote? Él se sentó en el verdadero Ele se tabernáculo, sentou no verdadeiro tabernáculo, a la diestra del Padre. à destra do Pai. No se sentó en aquel modelo terrenal del tabernáculo Não se sentou no modelo terreno do tabernáculo que edificó el hombre que o homem edificou y en el cual sirven todos estos sacerdotes. e no qual trabalham todos esses sacerdotes. Él se sentó en aquel Ele se sentou naquele, del cual el terrenal era solo un do modelo. qual o terreno era só modelo. Él alcanzó el verdadero tabernáculo Ele alcançou o verdadeiro tabernáculo que levantó Dios y no el que hombre. Deus levantou e não o homem. Su sacerdocio es sacerdocio levantado por Dios. O seu sacerdócio é sacerdócio levantado por Su Deus. sacerdocio es verdadero Seu sacerdocio sacerdócio é verdadeiro sacerdócio, porque él alcanzó el mismo lugar porque ele alcançou o mesmo lugar donde el Padre se onde o encuentra. Pai se encontra. La diestra del À Padre, destra do Pai, el verdadero o tabernáculo. verdadeiro tabernáculo. ¿Y por qué eso lo hace un gran E sacerdote? por que isso faz dele grande sacerdote? Versículo 6. Verso 6. Pero ahora, Mas agora, tanto mejor ministerio es el suyo. alcançou ministério mais excelente. Ese ministerio tiene que ver con qué? Esse ministério tem a ver com o quê? De acuerdo con el contexto, De acordo ao contexto, es un ministerio sacerdotal. é ministério sacerdotal. Así que la pregunta es, ¿por qué razón el ministerio sacerdotal de Cristo es mejor que cualquier sacerdocio Então antiguo? a pergunta é: por que o ministério sacerdotal de Cristo é melhor do que qualquer ministério antigo? El texto dice así: O texto diz assim: por cuanto es mediador de un mejor quanto também é o mediador de melhor pacto, alianza. aliança. Así que sacerdocio nuevo, Então, sacerdócio novo, sacerdocio de Cristo, sacerdócio de Cristo, sacerdocio en el verdadero tabernáculo, sacerdócio no verdadeiro tabernáculo es mejor é melhor, por cuanto es mejor su nuevo pacto. porque é melhor o seu novo pacto. ¿Y por qué razón su sacerdocio nuevo y su pacto nuevo son E mejores? por que razão o seu novo sacerdócio e o novo pacto são melhores? Porque están establecidos, Porque estão estabelecidos, versículo número 6, verso 6, establecido sobre mejores promesas. estabelecidos sobre melhores promessas. ¿Por qué razón las promesas del nuevo pacto, Por qual motivo as promessas do novo pacto, que constituyen el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, que constituem o ministério sumo sacerdotal de Cristo, por qué razón estas promesas son mejores que promesas antiguas? por que essas promessas são melhores do que promessas antigas? Mira esto. Lo que nosotros vamos a estudiar en este momento O que nós vamos estudar neste momento es la razón fundamental, é a razão fundamental, la diferencia esencial a diferença essencial que constituye el antiguo y el nuevo que pacto. constitui o antigo e novo pacto. La diferencia fundamental entre ellos dos A diferença fundamental entre eles dois se encuentra aquí en las promesas. se encontra aqui nas promessas. La Biblia nos dice que las promesas del pacto de Cristo, A Bíblia nos diz que as promessas do pacto de Cristo, las promesas del nuevo pacto, as promessas do novo pacto, que constituyen su nuevo que sacerdocio, constituem o seu novo sacerdócio, más excelente que el antiguo, mais excelente que o anterior, son mejores promesas. são melhores promessas.
¿Cuáles eran las promesas antiguas Quais eram as promessas antigas que constituían en el antiguo pacto, que constituíam o antigo pacto, a diferencia de las promesas del nuevo? diferente das do novo? Vamos a mirar cuáles son esas promesas antiguas, Vamos ver quais eram essas promessas antigas. para que podamos entender por qué razón las nuevas son mejores. Para que entendamos por que as novas são melhores. Deje su marcador de Biblias aquí en Hebreos capítulo número 8 Deixe o seu marcador aqui em Hebreus 8 y acompáñame por favor a Éxodo capítulo número e 19. vamos até Êxodo capítulo 19. Antes de llegar a Éxodo capítulo 19, Antes de chegar a Êxodo 19, han ocurrido en la historia del pueblo de Israel aconteceram na história do povo de Israel unos eventos realmente importantes. alguns eventos realmente importantes. Y estos eventos se resumen E esses eventos se resumem en las siguientes palabras. nas seguintes palavras. Éxodo capítulo 19, Êxodo 19, versículo número 4. verso 4. Vosotros visteis Vistes vós lo que hice a los o egipcios que fiz aos egípcios, y cómo os tomé sobre alas de e águilas como vos carreguei sobre asas de águia, y os he traído a mí. e vos trouxe a mim. ¿Qué fue lo que Dios hizo a los O egipcios? que foi que Deus fez com os egípcios? Oh, mis hermanos, Dios humilló los dioses egipcios. Ah, meus irmãos, Deus humilhou os deuses egípcios. Plaga tras plaga Praga após praga, tenía como propósito mostrar al pueblo egipcio tinha como propósito mostrar para o povo egípcio que esos dioses nada son. que esses deuses não são nada. Solo el Dios verdadero Só o Deus verdadeiro tiene control sobre toda la tem creación. controle sobre toda a criação. Tiene control sobre las aguas. Tem controle sobre as Tiene águas, control sobre el mundo animal. controle sobre o mundo animal, Tiene control sobre los cielos. controle sobre os Tiene céus, control sobre el sol. tem o controle sobre o sol, Tiene control sobre la vida y la tem muerte. controle sobre a vida e a Él morte. es el Dios verdadero. Ele é o Deus verdadeiro. Nada más es Dios. Nada mais é Deus. Solo Él es Dios. Somente Ele é Deus. Y con todas las plagas los egipcios quedaron E humillados. com todas as pragas, os egípcios foram humilhados. Pero cuando el pueblo de Israel salió, Mas quando o povo de Israel saiu, el faraón se levantó de nuevo contra Israel. Faraó então se levantou de novo contra Israel. Y lamentablemente, E lamentavelmente, porque Dios no quiere la muerte del impío, porque Deus não quer a morte do ímpio, Dios tuvo que sepultar a Faraón Deus teve que sepultar o Faraó, juntamente con su pueblo juntamente com seu povo, en el Mar Rojo. no Mar Vermelho. Lo que fue muerte para los egipcios O que foi morte para os egípcios fue un bautismo de liberación para el pueblo. foi um batismo de libertação para o povo. En las aguas, Nas águas, el pueblo fue liberado o de su povo esclavitud. foi libertado de sua escravidão. Porque en las aguas, Porque nas águas, el antiguo dominador o antigo dominador fue sepultado. foi sepultado. Pregunto, Pergunto, ¿Dios podía haber impedido que Faraón saliera de Egipto? Deus poderia impedir o Faraó de sair do Egito? Dios tenía una columna de fuego y una columna de nube que iba con el pueblo de Israel. Deus tinha uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo que ia com o povo de Israel. ¿Será que Dios podía mover esa columna de fuego a la salida de Egipto para que el ejército no saliera? Será que Deus poderia pôr essa coluna de fogo na saída do Egito para as pessoas não saírem? De hecho, Realmente, Dios puso la columna de fuego Deus pôs a coluna de fogo entre el ejército de Faraón y el pueblo de Israel, entre o exército de Faraó e o povo de Israel, mientras el pueblo clamaba por liberación enquanto o povo clamava por libertação, antes de que las aguas se abrieran. antes que as águas se abrissem. ¿Por qué Dios permitió ese momento de angustia, de terrible necesidad, Por que Deus permitiu esse momento de angústia e terrível necessidade, en la cual el pueblo tiene las montañas de este lado, na qual o povo tem as montanhas deste lado, tiene a Faraón detrás, tem o Faraó atrás, tiene las aguas delante, tem as águas na frente, no tiene para dónde huir, não tem para onde correr, no tiene a dónde escapar, não tem para onde escapar. el pueblo está muerto, O povo está morto, viene Faraón, vem o Faraó, los va a matar a todos, vai matar todo mundo, y el pueblo tiene un mar e delante. o povo tem um mar na frente dele. Moisés clama a Dios Moisés clama para Deus, y Dios le dice: e Deus diz: ¿por qué clamas a mí? por que você está clamando para mim?
Dile a las aguas que se abran. Diga para as águas que se abram. Comienza a caminar. E começa a caminhar. Moisés pone su pie en las aguas, Moisés põe o seu pé nas águas, su vara en las a aguas, sua vara nas águas, y las aguas se parten en dos e as águas se partem em duas. y abren un camino de vida E abrem um caminho de vida en medio del no abismo. meio do abismo. Abismo que va a cerrarse Abismo que vai ser fechado y sepultar el ejército de e Faraón. sepultar o exército do faraó. ¿Cuál era el propósito de esa liberación? Qual era o propósito dessa libertação? Es muy fácil. É muito fácil. Si Dios no interviene, Se Deus não intervém, el pueblo está muerto. o povo está morto. Si Dios no ayuda, Se Deus não ajuda, el pueblo sigue esclavizado. o povo segue escravizado. Si Dios no interviene, Se Deus não intervém, el pueblo queda o muerto. povo fica morto. Pero cuando Dios interviene, Mas quando Deus intervém, entonces abre un camino de vida. então ele abre um caminho de vida. Otro acontecimiento Outro acontecimento es que el pueblo llega al desierto, é que o povo chegou no deserto. ya cruzó el mar Já cruzou o mar. y entonces el estómago comienza a sentir E hambre. aí o estômago começa a sentir fome. Y el pueblo no tiene nada que E o comer. povo não tem nada que comer. Y el pueblo comienza a clamar, E o povo começa a clamar. comienza a quejarse. Começa a se queixar. Y entonces Dios pronuncia su palabra Então Deus pronuncia a sua palavra. y hace caer pan, E faz cair pão, maná, maná, alimento producido por la palabra del Dios alimento Santísimo, produzido pela palavra do Deus Santíssimo, alimento de ángeles, alimento de les anjos, dio a comer. deu para eles para comer. En medio de la nada, No meio do nada, la palabra de Dios se a pronuncia palavra de Deus é pronunciada y produce comida para el e pueblo. produz comida para o povo. Otro acontecimiento, Outro acontecimento, el pueblo tiene sed, o povo tem sede, comienza a murmurar, começa a murmurar, comienza a quejarse. começa a se queixar, El pueblo está o desesperado. povo está desesperado. Y Dios le dice a E Moisés, Deus diz para Moisés: háblale a esa roca, fala com essa rocha, a la roca, para a rocha, y de la roca brotará ríos de agua e da rocha brotarão rios de para água, calmar la sed de todo el pueblo. para acalmar a sede de todo o povo. Agua de la roca, Água da rocha, pan del cielo, pão do céu, camino de vida en medio de las caminho de aguas. vida no meio das águas. ¿Para qué Dios está haciendo todo eso? Para que Deus está fazendo tudo isso? Para que el pueblo aprenda una sola lección. Para que o povo aprenda uma só lição: Lo que da vida, o que dá vida, lo que sostiene, o que sustenta, lo que ayuda, o que ajuda, lo que salva, o que salva, lo que libera, o que liberta. es el poder de la palabra É o de Dios. poder da palavra de Deus. No es el pueblo, Não é o povo, no son las estrategias humanas. não são as estratégias humanas. Si hubiese sido por fuerza humana, Se fosse por força humana, el pueblo hubiese quedado muerto por el ejército de o povo Faraón, teria sido morto pelo exército do faraó, o muerto de hambre, ou morrido de fome, o muerto de sed. ou morrido de sede. No es por fuerza humana, Não é por força humana, es por el poder de Dios é pelo poder de Deus que da su palabra. que dá a sua palavra. Y ahora Dios va a dar su palabra, E agora Deus vai dar sua palavra, ahora en forma de ley. agora na forma da lei. Pero este es el punto. Mas esse é o ponto. Si Dios te ha salvado de las aguas y de Faraón por su palabra, Se Deus salvou você das águas e de faraó pela sua palavra, si Dios te ha salvado de la muerte de hambre por la palabra, se Ele te salvou da morte, da fome pela palavra, si Él te salvó por medio de la palabra de la muerte de sed, se Ele salvou você através da palavra de morrer de sede, cuando ahora pronuncia su palabra quando Ele agora pronuncia sua palavra para dar la ley, para dar a lei, ¿de qué quiere salvarte? do que Ele quer salvar você? De la muerte por el pecado. Da morte pelo pecado. La lección era obvia. A lição era clara.
El pueblo era capaz de salvarse de Faraón por sí mismo. O povo era capaz de se salvar do faraó por si mesmo? El pueblo era capaz de crear alimento para sí mismo en el O desierto. povo era capaz de criar alimento para si no deserto? El pueblo era capaz de hallar agua para sí mismo en el Era desierto. capaz de achar água para si no deserto? Entonces el pueblo también es incapaz de guardar la ley por sí Então, o mismo. povo também é incapaz de guardar a lei por si mesmo. Pero ellos no habían entendido. Mas eles não tinham entendido. Escucha la palabra de Dios Escute a palavra de Deus. y dicen así. Escutam a palavra de Deus e diz assim. Éxodo 19, Êxodo 19, versículo número 8. verso 8. Y todo el pueblo respondió a una E todo o povo respondeu unido y dijeron, e disse: todo lo que Jehová ha dicho, Tudo o que o Senhor falou, haremos. faremos. ¿En serio? Sério? ¿Todo? Tudo? ¿El pueblo fue capaz de librarse de Faraón? O povo foi capaz de se livrar do faraó? ¿Fue capaz de alimentarse a sí mismo? Foi capaz de alimentar a si mesmo? ¿Fue capaz de calmar la sed a sí mismo? Foi capaz de acalmar a própria sede? Pero ahora el pueblo cree que puede guardar la ley por sí mismo. Mas agora eles acham que podem guardar a lei por si mesmos. Y el pueblo promete obediencia. E o povo promete obediência. Ah, el pueblo promete guardar la O ley. povo promete então guardar a lei. Señor, Senhor, todo lo que has dicho haremos. tudo que o Senhor falou nós vamos fazer. Te vamos a obedecer en todo. Nós vamos obedecer em tudo. ¿Es en serio? É sério? ¿No pudiste calmar tu sed? Você não pôde acalmar sua sede. ¿No pudiste alimentarte? Você não pôde se alimentar. ¿No pudiste salvarte de Você não Faraón? conseguiu se salvar. Pero crees, do que puedes, faraón. pero crees que puedes guardar la ley. Mas você acha que consegue guardar a lei? El pueblo creyó. O povo acreditou. Y escucha esto. Escutem isso. Capítulo 32. Capítulo 32. Patriarcas y profetas. Patriarcas e profetas. Elena de White dice, Ellen White diz: de forma apresurada de forma apressada y confiando en su propio poder, e confiando no seu próprio poder, el pueblo prometió o obediencia povo prometeu obediência y concertó apresuradamente un pacto con su Dios. e fez apressadamente um pacto com o seu Deus. ¿Sobre qué está basado el pacto en el Sinaí? Sobre que está baseado o pacto do Sinai? Sobre la confianza propia del pueblo para obedecer. Sobre a confiança própria do povo para obedecer. ¿Saben qué pasó con ese pacto? Sabem o que aconteceu com esse pacto? Unas semanas más tarde, Algumas semanas depois, en el mismo lugar donde Israel prometió obediencia, no mesmo lugar onde eles prometeram obediência, todo el pueblo se prostituyó detrás de un becerro de oro. todo o povo se prostituiu atrás de um bezerro de ouro. El mismo pueblo que prometió obedecer O mesmo povo que prometeu obedecer descubrió descobriu que las promesas humanas que as promessas humanas son como telas de araña. são como teias de aranha. No aguantan la presión. Não aguentam a pressão. Son totalmente vacías. São totalmente vazias. Porque no hay poder humano Porque não tem poder humano para ofrecerle obediencia a Dios. para oferecer obediência a Deus. Y entonces no se puede obedecer. Então não se pode obedecer? ¿Cómo se puede obedecer? Como se pode obedecer? Con las promesas mejores del nuevo pacto. Com as promessas melhores do novo pacto. No con las promesas débiles y vacías del hombre, Não com as promessas frágeis e vazias do homem, sino con las promesas poderosas de la palabra de mas com as Dios. promessas poderosas da palavra de Deus. Esa palabra Essa palavra tiene poder, tem poder para hacer promesas, para fazer promessas, porque Él tiene poder porque Ele tem poder para cumplir la para promesa. cumprir a promessa. ¿Y qué es lo que Él te promete E o hoy? que é que Ele te promete hoje? Vamos a mirar las promesas del nuevo pacto, Vamos olhar as promessas do novo pacto, que lo constituyen que o constitui mejor sacerdote. melhor sacerdote. Hebreos capítulo número 8. Hebreus capítulo 8. ¿Cuáles son las promesas del nuevo pacto? Quais são as promessas do novo pacto? Versículo número 8. Verso 8. Hebreos 8, versículo 8. Hebreus 8, 8. He aquí vienen días, Eis que virão dias, dice el Señor, diz o Senhor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres, não como o pacto que fiz com seus pais, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no dia em que os tomei pela mão para guiá-los para fora do Egito, porque ellos no permanecieron en mi pacto, porque eles não permaneceram no meu pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el e Señor. não mais os considerei, diz o Senhor. Eso significa literalmente Isso significa literalmente que cuando Dios restableció el pacto con el pueblo, que quando Deus restabeleceu o pacto com o povo, después del becerro de oro, depois do bezerro de ouro, Dios restableció su pacto Deus restabeleceu seu pacto y no el pacto del pueblo. e não o pacto do povo. ¿Cuál es el pacto de Dios? Qual é o pacto de Deus? Que se le llama aquí nuevo, Que é chamado aqui novo, pero que en el capítulo 13 se le llama eterno. mas que no capítulo 13 é chamado eterno. Versículo 10. Verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel después de aquellos días, dice el depois Señor. daqueles dias, diz o Senhor. 3 promesas, 3 promessas, un pacto eterno. pacto eterno. 3 promesas, 3 promessas, un solo pacto. só pacto. Primera promesa. Primeira promessa: Pondré mis leyes en la mente de ellos eu porei minhas leis em suas mentes y sobre su corazón las e escribiré. as escreverei em seus corações. Vamos a mirar cómo esta misma promesa Vamos olhar como essa mesma promessa es formulada é formulada por el profeta Ezequiel. pelo profeta Ezequiel. Un nuevo corazón Novo coração, donde la ley esté adentro. onde a lei esteja dentro. Ezequiel capítulo número 36. Ezequiel capítulo 36. Deja allí el marcador de libros en Hebreos capítulo número 8. Marque ali Hebreus capítulo número 8. Y vamos a Ezequiel capítulo E 36, vamos a Ezequiel 36, versículo número 26. verso 26. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo Novo coração vos darei, y pondré espíritu nuevo dentro de e vosotros. novo espírito colocarei dentro de vós. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra E tirarei o coração de pedra da vossa carne, y os daré un corazón de e carne. vos darei coração de carne. Y pondré dentro de vosotros mi E espíritu porei dentro de vocês o meu espírito, y haré que andéis en mis e estatutos vos farei andar nos meus estatutos, y guardéis mis preceptos e guardareis meus preceitos, y los pongáis por obra. e os fareis. ¿Qué sucede cuando Dios pone su espíritu dentro de O que nosotros? acontece quando Deus põe o seu espírito dentro de nós? ¿Sabes qué? Sabe o que? No necesitamos adivinar lo que ocurre, Não precisamos adivinhar o que acontece, porque Ezequiel 36, porque Ezequiel 36, donde se promete que Dios pondrá espíritu dentro de nosotros, onde é prometido que Deus porá o espírito dentro de nós, es seguido por Ezequiel 37, é seguido por Ezequiel 37, donde Dios pone su espíritu dentro de onde Deus põe o seu espírito dentro de huesos muertos y secos. ossos mortos e secos. ¿Qué ocurre cuando Dios pone su espíritu dentro de huesos muertos O y que secos? acontece quando Deus põe o seu espírito em ossos mortos e secos? Los huesos viven. Os ossos vivem. ¿Qué ocurre cuando Dios pone su espíritu dentro del corazón? O que acontece quando o espírito entra dentro do coração? El corazón que está muerto en delitos y O pecados coração morto em ofensas e pecados es resucitado. é ressuscitado. La voluntad es rescatada. A vontade é La resgatada. voluntad esclavizada en pecado A vontade escravizada pelo pecado resucita. ressuscita. Y ahora tenemos un corazón capaz de obedecer a E agora Dios. temos um coração capaz de obedecer a Deus. La obediencia es tan A milagrosa obediência é tão milagrosa como la resurrección de los como a muertos. ressurreição dos mortos. Para que Dios te haga obediente, Para que Deus te faça obediente, Él resucita tu corazón. Ele ressuscita o seu Y coração. en el corazón nuevo E no coração novo, pone su ley põe a sua lei para que le obedezcas. para que obedeças. Quien promete obediencia en el nuevo pacto Quem promete obediência no novo pacto no es el pueblo. não é o povo. Para que vayamos a Dios y le digamos: Para que nós vamos a Deus e possamos dizer: Señor, Senhor, este fin de semana fui a IAG. esse é o fim de semana, eu fui lá no IAG. De ahora en adelante te voy a obedecer. Daqui pra frente eu vou te obedecer.
de ahora en adelante no voy a comer más cosas que tú no gustas. Daqui para frente eu não vou mais comer aquilo que não agrada ao Senhor. De ahora en adelante voy a ser santo. Daqui para frente eu vou ser santo. Porque yo escuché en IAG Porque eu escutei no IAG que yo puedo obedecer. que eu posso obedecer. No, Não, usted no puede obedecer. você não pode obedecer. Dios promete hacerlo obediente. Deus promete te fazer Es obediente. su palabra. É a sua palavra. Es su promesa. É a sua promessa. Si usted lo cree, Se você não crê, se você Él crê, cumple su palabra en usted. Ele vai cumprir sua palavra em você. Él te va a hacer obediente Ele vai fazer você obediente. mientras reconozcas Enquanto você tu reconhece completa a incapacidad sua para completa obedecer incapacidade de obedecer. y te abraces de las promesas de E te Cristo. abraces nas promessas de Cristo, Reclames las promesas de Cristo. reclamando as suas promessas, Creas las promesas de Cristo. acreditando nas Y promessas le de digas Cristo al Señor, e dizendo ao Senhor: Señor, yo no puedo, Senhor, eu não posso, pero tú lo has prometido. mas o Senhor prometeu. Dame un corazón obediente. Me dá um coração obediente. Resucítame de los muertos. Me ressuscita dos mortos. Hazme obediente a ti, Señor. Faz-me obediente a ti, Senhor. Y Él te hará obediente. E Ele fará você obediente. Él cumple su palabra. Ele vai cumprir sua palavra. Él es quien hizo la promesa. Foi Ele que fez a promessa. Abre la palabra, Abre a palavra, señala la promesa aponte para a promessa y dile, Señor, e diga: Senhor, solo te estoy pidiendo el cumplimiento de tu só promesa. estou pedindo que cumpras a sua promessa. Hazme obediente Faz-me obediente en aquello que yo no puedo. naquilo que eu não posso. Escucha esto. Escutem isso. Mientras tú pienses Enquanto você pensa que tienes un poquito de fuerza que para tem obedecer, pouquinho de força para obedecer, vas a aferrarte a esa fuerza você vai se apegar nessa força en vez de depender enteramente de em vez de Dios. depender inteiramente de Deus. Y Dios te va a permitir fallar E Deus vai deixar que você falhe, para que te des cuenta que tus promesas humanas para que você perceba que as suas promessas humanas son como telas de araña. são como teias de aranha. Pero cuando creas Mas quando você crer que no hay nada de fuerza en ti, que não tem nada de força que em no hay você, nada de bueno en ti, que não tem nada de bom em você, pero le creas a su bendita mas palabra, você acredite na bendita palavra, que Él ha prometido que Ele hacerte prometeu obediente, fazer você y te obediente, aferres a su promesa, e você se apega à promessa, Él hará tu corazón Ele obediente. vai fazer o seu coração obediente. Él te dará el poder. Ele vai te dar o poder. Él hará su obra perfecta en ti. Ele fará a sua obra perfeita em Y você. tú serás hecho obediente E você será feito obediente por el poder de su pelo palabra, poder da sua palavra, por la fe en Cristo, pela fé em Cristo, por la fe en un así, dice pela Jehová. fé num assim diz o Senhor. Reclámale sus promesas. Reclama as suas promessas Él te hará obediente. e Ele vai fazer você obediente. Segunda promesa. Segunda promessa. Hebreos capítulo número 8, Hebreus 8, versículo número 10. verso 10. Segunda mitad del versículo. A segunda metade do verso. Y seré a ellos por Dios, E serei para eles um Deus, y ellos me serán a mí por pueblo. e eles serão para mim um povo. Y ninguno enseñará a su prójimo, E eles não ensinarão cada homem a seu próximo, ni ninguno a su hermano, nem cada um ao seu irmão, diciendo, dizendo: conoce al Señor, Conhece o Senhor, porque todos me porque conocerán, todos me conhecerão, desde el menor desde o menor hasta el mayor até de o maior ellos. deles. ¿En qué consiste esta segunda promesa del pacto eterno? Em que consiste a segunda promessa do pacto eterno? Dios te promete Deus te promete que Él será Dios para ti que Ele será Deus para você y que tú serás su hijo, e que você será seu filho, que tú serás su pueblo que você será o seu povo y que Él y usted habitarán juntos. e de que Ele e você habitarão juntos. Y Él te va a enseñar personalmente. E Ele vai te ensinar pessoalmente. Él te va a instruir Ele personalmente te instruirá pessoalmente para conducirte en el camino de la vida, para te conduzir no caminho da vida, siendo instruido genuina, personal, directamente sendo instruído genuína, pessoal e diretamente por Dios. por Deus. Él te va a enseñar a caminar. Ele vai te ensinar a caminhar. Él te dará un nuevo corazón Ele te dará um novo coração y un camino. e um caminho. Él te ha puesto en comunión consigo mismo. Ele te colocou em comunhão consigo mesmo. Verdadera comunión. Verdadeira comunhão. Él en ti Ele em ti y tú en e Él. você nele. El que permanece en mí O que permanece em y mim yo en Él. e eu nele.
Este lleva mucho fruto. Esse leva muito fruto. Verdadera comunión. Verdadeira comunhão. Alguien dirá, Alguém vai dizer: querido Manuel, querido Manuel, tu teología está a errada. sua teologia está errada. Porque nosotros tenemos una naturaleza totalmente depravada y corrompida. Porque nós temos uma natureza totalmente depravada e corrupta. Así que las promesas de Dios son solamente como una meta a la cual apuntar. Assim que as promessas de Deus são somente uma meta para onde nós apontamos. Como un punto de dirección de brújula Como um ponto de direção na bússola, que te señalan el camino, que te mostra o caminho, pero nunca las vas a alcanzar. mas você nunca vai chegar Solo para enseñarte a caminar. só para te ensinar a caminhar. Porque la naturaleza caída Porque a natureza caída es demasiado é fuerte muito forte para que Dios te mantenga obediente para que Deus possa te manter obediente por todo el camino. por todo o caminho. ¿Saben cómo se llama eso? Sabem como se chama isso? Incredulidad. Incredulidade. Es grosera y abierta É incredulidad. grosseira e aberta a incredulidade. Porque la palabra dice, Porque a palavra diz: acérquese al trono de la gracia, aproxime-se do trono da graça, donde está nuestro sumo onde sacerdote, está nosso sumo sacerdote, que no es incapaz de compadecerse de que nuestras não é incapaz debilidades. de se compadecer de nossas debilidades. Acérquense al trono de la gracia, Aproximem-se do trono da graça, donde hallaréis oportuno socorro, onde achareis socorro oportuno, donde hallaréis reposo. onde achareis repouso. Allí tenemos comunión con el poder más grande del universo. Ali temos comunhão com o maior poder do universo. El poder de un así O dice poder de Jehová. assim diz o Senhor. El poder de la O palabra de poder Dios da palavra de Deus, que habita en nosotros, que habita em nós, que nos une con Él, que nos une com Ele, y aquel que es unido a Cristo, e aquele que é unido a Cristo, su mente y la de Cristo se hacen una. a sua mente e a de Cristo se Los fazem uma, pensamientos se unen a los os pensamientos de pensamentos se Cristo. unem aos de Cristo, Los impulsos se unen a sus os impulsos impulsos. se unem com seus impulsos, Y cuando le e obedezcamos, quando lhe obedeçamos, estaremos tan solamente ejecutando estaremos tão somente executando nuestros propios nossos impulsos. próprios impulsos. Porque Él Porque Ele y nosotros e nós nos habremos hecho tan cercanos nos teremos feito tão próximos que su voluntad y la suya, Que que su voluntad y la nuestra, que a sua vontade e a nossa se habrán unificado. terão se unido. Él promete verdadera comunión. Ele promete verdadeira comunhão. El poder de su comunión es más O poderoso poder da sua comunhão é mais poderoso que cualquier debilidad. do que qualquer fraqueza. En su poder, Em seu poder, a pesar de nuestra debilidad, apesar da nossa fraqueza, somos hechos fuertes. somos feitos fortes. Porque mi debilidad, Porque a minha en fraqueza, su gracia, na sua graça, en su poder, no seu poder, se se fortalece. fortalece. Siempre seremos débiles, necesitados de Cristo. Sempre seremos fracos e necessitados de Pero el Cristo. poder de la comunión, Mas o poder da comunhão, el poder de su o presencia, poder da sua el presença, poder de su vida en o mí, poder da sua vida em mim, hace la obra. faz a obra. Controla la naturaleza Controla a natureza y nos da el poder e nos dá o poder de caminar en su camino de caminhar no seu caminho de obediencia. de obediência. Tercera y última promesa. Terceira e última promessa: Y ninguno enseñará a su prójimo. e eles não ensinarão. Perdón. Versículo 12. Verso 12: Porque seré propicio a sus injusticias. porque eu serei misericordioso para com suas injustiças, Y nunca más me acordaré de sus pecados e de seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. ni de sus iniquidades. ¿Qué es lo que Dios promete aquí? O que é que Deus promete aqui? Él promete perdón total y completo. Ele promete perdão total e completo, Para que tu mente no quede fijada para que a sua mente não fique fixada en los errores nos erros que puedas cometer, que você possa cometer, en los pecados y caídas que puedas nos tener. pecados e quedas que você possa Él ter. te dice, Ele te diz: yo te perdono eu te perdoo y no me acordaré más de e tus não me lembrarei pecados. mais dos seus pecados.
La palabra de su perdón A palavra do seu perdão quiere que pongas tu confianza en su poder. quer que você ponha a confiança em seu poder. Porque la misma palabra que perdona Porque a mesma palavra que perdoa crea un nuevo corazón a la imagen de cria Dios. novo coração à imagem de Deus. Elena de White dice lo siguiente. Ellen White diz o seguinte: David Davi tenía el verdadero concepto del perdón tinha o verdadeiro conceito do perdão cuando exclamó diciendo, quando exclamou dizendo: crea, oh Dios, en mí Cria em mim, ó Deus, un corazón recto. coração puro. Él quiere que pongas tu confianza en su Ele palabra, quer que você ponha a confiança na sua palavra, en su promesa. em sua promessa. Él promete Ele que promete- será propicio a tus injusticias. Ele promete ser propício às suas Y injustiças. mientras tu foco, tus ojos, E tu enquanto mente os seus olhos e a sua mente estén en su promesa, estejam em sua promessa, en su palabra, na sua palavra, la palabra del a perdón palavra do perdão creará un nuevo corazón criará um novo coração, capaz de caminar en obediencia contigo. capaz de caminhar em obediência com Deus. Su palabra de perdón Sua palavra de perdão crea un nuevo ser cria um novo ser, a la imagen de à Cristo. imagem de Cristo. Esa es su promesa. Essa é a sua promessa. Finalmente, E finalmente, estas tres promesas del pacto eterno, essas três promessas do pacto eterno, ¿qué es lo que ellas constituyen? o que é que elas constituem? Ya sabemos que constituyen el nuevo pacto Já sabemos que constituem um novo pacto, o el pacto eterno. ou o pacto eterno. Sabemos que este pacto eterno constituye el mejor ministerio sacerdotal de Cristo. Sabemos que esse pacto eterno constitui o melhor ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Y entonces, ¿qué cosa es la perfección? Então, o que é a perfeição? Hebreos 10, Hebreus 10, versículo 14 verso 14 al 17, até o 17, nos dice: nos dizem: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. ¿Y qué significa haber hecho perfectos para siempre a los santificados? E o que significa fazer perfeito para sempre os santificados? Vamos a preguntarle al Espíritu Santo, Vamos perguntar para o Espírito Santo. porque el versículo 15 Porque o verso 15 nos dice que el Espíritu Santo nos diz que o Espírito Santo testifica testifica de lo mismo, do mesmo. o testifica también Ou testifica também de esta realidad. dessa ¿De qué realidade. realidad? Qual realidade? De la perfección de Cristo. Da perfeição de Cristo. La perfección en Cristo. A perfeição em Cristo. El Espíritu Santo, hablando acerca de esa perfección, dice así: O Espírito Santo, falando sobre essa perfeição, diz: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, E disso o Espírito Santo também é por testemunha, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles, después de aquellos días, depois daqueles dias, dice el Señor, diz o Senhor, pondré mis leyes en sus corazones colocarei minhas leis em seus y en corações sus mentes las e escribiré. em suas mentes as escreverei. Y añade, E adiciona, y nunca más me acordaré de sus e de pecados. seus pecados e não me transgressões. lembrarei mais, nem das iniquidades. Primera promesa, Primeira promessa, tercera promesa, terceira promessa, y la del medio, la segunda, ¿dónde está? e a do meio, a segunda está onde? Versículo 22. Verso 22. Acerquémonos pues Cheguemo-nos con corazón sincero, com coração verdadeiro, en plena certidumbre de fe, em inteira certeza de fé, purificados los corazones tendo o coração de purificado mala conciencia da má y consciência lavados los cuerpos e o corpo lavado con agua pura. com água ¿A pura. dónde podemos acercarnos? Onde podemos nos aproximar? Al lugar santísimo donde Él está. Ao lugar santíssimo onde ele está. Según el versículo número 19 y 20. Segundo os versos 19 Por e el 20. camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. Pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu. ¿Qué significa entonces la perfección de la cual el libro de Hebreos habla aquí? O que significa então a perfeição da qual o livro de Hebreus fala aqui? La perfección consiste A perfeição consiste en el cumplimiento no cumprimento de las promesas del pacto eterno en tu vida. das promessas do pacto eterno na sua vida. Un nuevo corazón con la ley adentro. Novo coração com a lei dentro, Comunión real y genuina con Dios. comunhão real e genuína com En la Deus, misma presencia de Dios. na mesma presença de Deus Y el perdón total y completo de tus e o pecados. perdão total e completo dos seus Este pecados. paquete de promesas Esse pacote de promessas constituyen la perfección. constituem a perfeição. ¿Recuerdas cuando hablamos de la creación de Adán? Se lembram quando falamos da criação de Adão? ¿Fue creado perfecto? Foi criado perfeito?
¿Tenía un carácter? Tinha caráter? No. Não. Fue creado perfecto Foi criado perfeito para desarrollar un carácter para santo. desenvolver um caráter santo. Cristo te hace perfecto Cristo te faz perfeito cuando te da un nuevo corazón, quando te dá um novo coração. cuando te pone en comunión constante y genuina con Él Quando te põe em constante e genuína y comunhão com perdona Ele. todos tus pecados. Perdoa todos os seus pecados. Te hace perfecto Te faz perfeito para perfeccionar un carácter santo para aperfeiçoar um caráter a santo. la imagen de A Él. imagem dele. Te hace perfecto para ser perfeccionado. Te faz perfeito para ser aperfeiçoado. Te hace perfecto y capaz Te faz perfeito e capaz de obtener la perfección del carácter de obter cristiano. a perfeição do caráter. El poder que te lleva a perfeccionar un carácter O poder que te leva a aperfeiçoar um caráter es la perfección que Cristo te da. é a perfeição que Cristo te dá. Un nuevo Um corazón novo coração con la ley grabada dentro. com a lei gravada dentro. Comunión constante y genuina con Él Comunhão constante e genuína com Ele para que vivas en el pleno poder de Dios para que vivas no pleno poder de Deus y perdón total y completo. e perdão total e completo. Esta perfección, Essa perfeição, esta habilitación essa habilitação te hace capaz de perfeccionar un te carácter faz capaz de aperfeiçoar um caráter en santidad y em obediencia. santidade e obediência. No por el poder de tus propias decisiones. Não pelo poder de suas próprias No por el decisões, poder de tus propias promesas. não pelo poder das suas próprias promessas, Por el poder de su propia palabra pelo poder da sua própria palavra que promete, que promete, que te libera del pecado, que te livra do que pecado, te resucita de la que te esclavitud ressuscita da escravidão y ha prometido hacerte e obediente. prometeu te fazer obediente. Si tú confías en esas Se promesas, você confia nessas promessas, si tú te aferras a ellas se você se apega a elas y le crees, e acredita, Él te hará obediente. Ele te fará obediente. Él te hará capaz. Ele te fará capaz. Si tan solo le crees. Se somente você crer. ¿Usted quiere creerle? Você quer crer? ¿Usted quiere ser capaz de experimentar ese poder que rescatará su corazón, su vida de la esclavitud del Quer ser pecado? capaz de experimentar esse poder que libertará a sua vida da escravidão do pecado? Él lo promete. Ele promete. No lo prometo yo. Não prometo eu. No lo prometa usted. Não promete você. Él ya lo prometió. Ele já prometeu. Créale. Creia. Abrace su promesa. Abrace sua promessa. Señálele la promesa. Aponte para ele a promessa. Y Él te hará E ele obediente. te fará obediente. Vamos a orar. Vamos orar. Santo Padre y bendito Señor. Santo Pai e bendito Senhor. Señor, nosotros queremos confesar nuestra completa incapacidad Senhor, nós queremos confessar nossa completa incapacidade para ser obedientes. para ser obedientes. No tenemos fuerza ninguna. Não temos nenhuma força. No tenemos capacidad ni poder Não alguno temos nenhum poder ou capacidade para prometerte a ti obediencia. para te prometer obediência. Pero decidimos creer Mas decidimos crer que tú has prometido hacernos obedientes. que tu prometeste nos fazer obedientes. El poder es tuyo, O Señor. poder é teu, Senhor. La promesa es tuya, A promessa é Señor. tua, Senhor. Cúmplela, Señor, en nosotros. Cumpre-a, Senhor, em nós. Por el poder de la vida de Cristo. Pelo poder da vida de Cristo. Por el poder de su sacerdocio Pelo poder perfecto. do seu sacerdócio perfeito. Porque Él es capaz, Señor. Porque Ele é capaz, Senhor. Allí donde nosotros somos débiles. Ali onde nós somos fracos. Perfecciónanos. Aperfeiçoa-nos. En medio de nuestras debilidades. No meio das nossas fraquezas. Fortalécenos por medio de Cristo. Fortalece-nos por meio de Cristo. Para que podamos andar en el camino nuevo que has abierto. Para que possamos andar no novo caminho que tens aberto. Todo tiempo delante de ti, Señor. Todo o tempo diante de ti, En Senhor. tu misma presencia. Na sua própria presença. Gozando de tu comunión. Gozando da sua comunhão Y de tu poder. e do seu poder. Haz tu promesa en nosotros. Faça sua promessa em nós. Hazla realidad, Señor. Faça a realidade, Senhor. Te lo pedimos en el nombre de Te Jesucristo. pedimos em nome de Jesus Cristo. Amén, Señor. Amém, Senhor. Amén.